Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisão de algumas atividades que foram atribuídas a vocês. Nós não vamos fazer uma revisão de todas as atividades, até porque algumas são de caráter pessoal e outras interpretativas. Então, para iniciar, nós vamos fazer a revisão de língua portuguesa, das atividades do dia 24 e 29, certo? A atividade do dia 24, ela fala sobre sílaba tônica, certo? E o que seria a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com maior intensidade. É aquela palavra que a gente pronuncia e nessa palavra tem uma sílaba que ela é pronunciada com mais intensidade. Então essa é a chamada de sílaba tônica. E ela pode ser classificada em oxítona. Quando é que ela é oxítona? Quando a última sílaba é a sílaba forte, a sílaba tônica. Paroxítona, quando é que ela é paroxítona? Quando a penúltima sílaba é a sílaba forte. E a proparoxítona, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Então vamos dar início aqui à nossa revisão, falando um pouco sobre esse assunto. Então na página 17 do livro de língua portuguesa de vocês têm uma atividade, certo? Então nós fizemos aqui um rascunho dessa atividade e nós vamos tentar resolver para que vocês corrijam o que vocês fizeram, né? Para que não fique com a dúvida de se acertou ou não, certo? Então a primeira questão diz o seguinte: pensando na palavra adorei, responda. Quantas sílabas há nessa palavra? Então, analisando aí, nós vimos que ela há nessa palavra, há 3 sílabas, não é isso, pessoal? Então, há 3 sílabas, certo? O item B. Nessa palavra, há sílaba sem vogal? Observando aí, dá para se perceber que não há nenhuma sílaba sem vogal. Até porque é inexistente uma sílaba sem vogal. Toda sílaba ela tem apenas uma vogal. Ou uma vogal e uma semivogal. Mas nenhuma sílaba ela aparece sem vogal. Ok? Então, o que nós faremos aqui é que não. Certo? No item C, diz o seguinte: as sílabas têm o mesmo número de letras? Eu acredito que vocês tenham colocado que não, né? As sílabas, se você observar, a primeira sílaba tem uma letra, a segunda 2 e a outra 3. Então, nós temos 2 e 3, 1, 2 e 3 letras, certo? 1, 2 e 3 letras. Dá para perceber nitidamente que essa palavra, as sílabas são divididas dessa forma, ok? Vamos para a letra D. A palavra adorei é trissílaba? É trissílaba, ela está afirmando. A palavra adorei, ela é trissílaba. Você sabe por quê? Por que ela é trissílaba? Porque ela tem 3 sílabas, não é isso, pessoal? Porque tem 3 sílabas. Pessoal, vocês vão desculpando a letra aqui, é porque o pincel é grosso. Eu não providenciei um melhor, certo? Aí, vamos para a segunda questão. A palavra machadinho é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Veja, quando é que a sílaba é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Em machadinho, a gente está percebendo que não é. Quando é que ela é paroxítona? Quando é a penúltima.
e é proparoxítona quando é a antepenúltima. Nesse caso, machadinha, a gente percebe que se pronuncia com mais força o di, né? Então, nesse caso, ela é o quê? Paroxítona. Então, vocês marcam a paroxítona, ok? Ainda dando continuidade à aula do dia 24, nós temos o seguinte: releia este trecho da carta de Machadinho. Aí aqui tem o trecho. A minha tristeza converteu-se em súbita alegria. Também ontem deves ter recebido 2 cartas minhas. Encontre no texto e escreva a seguir uma palavra monossílaba. Quais seriam as palavras, a palavra ou as palavras monossílabas que a gente encontraria nesse trecho do texto da carta de Machadinho? Aí você pode ter que, no caso, a, né? É uma sílaba, é monossílaba. Por que monossílaba? Porque contém apenas uma sílaba. T também dá para se tirar do texto. Outra palavra monossílaba, em e se. Todas elas podem ser encontradas nesse trecho da carta de Machadinho. B. Palavras de sílaba e oxítono, ou seja, as palavras com 2 sílabas e que seja oxítono. Então, uma palavra basta. E é uma palavra que nós temos, dá para perceber aqui no texto, que é também. Ela facilita por ela ser acentuada, a última sílaba ser acentuada, certo? Então, também seria essa palavra. Dando continuidade na C, ele está pedindo aqui uma palavra trissílaba e proparoxítono. Qual seria? Trissílaba, 3 sílabas e proparoxítono que tenha a sílaba tônica como sendo a antepenúltima. Então, nesse caso, seria a palavra súbita, certo? Eu tirei a folha, mas seria a palavra súbita, que seria trissílaba e proparoxítono. E por último, polissílaba, que é hiparoxítono. Polissílaba é uma palavra que contém 3 ou mais sílabas, e paroxítono é que tem a penúltima sílaba como sendo a sílaba tônica, certo? Então, nesse caso, seria recebido. A palavra seria recebido. Ok, pessoal? Agora, só dando continuidade, né, vamos para a aula do dia 29, certo? A aula do dia 29 que fala sobre o cordel. Acho que vocês recordam que fala sobre o cordel. Aqui nessa aula, eu até pulei algumas questões por ela ser de caráter pessoal e que eu achei que não tinha muita necessidade de fazer essa correção. Então, já passando para ela, para que o vídeo fique menos longo, vamos fazer. Ela pede o seguinte: observa a forma como o texto cordel em verso se apresenta na página. A. Cada estrofe é formada por quantos versos? Cada estrofe ela é formada por quantos versos? Cada linhazinha dessa corresponde a um verso. Então, se você for aí no livro e observar, você terá que cada estrofe dessa aí tem 6 versos, certo? Então, cada estrofe ela é formada por 6 versos. Seis versos. Letra B. O trecho é formado por quantas estrofes? Quantas estrofes é formado esse texto? Que no caso que é um texto em forma de cordel. Ele é formado por 15 estrofes, certo? É formado por 15 estrofes. Porque as estrofes são cada
uma divisãozinha dessa de um espaço para outro. Então, se tem 6 versos cada estrofe. Então, junto os 6 versos, você forma uma estrofe. Então, contando aqui, você vai encontrar 15 estrofes no total, certo? Aí ainda na letra C, agora na letra C, o que separa uma estrofe da outra? O que está separando uma estrofe da outra? Um espaço branco, né, entre uma estrofe e outra. Se vocês perceberem, é um espaço em branco. Um espaço em branco separa uma estrofe da outra, ok? Aí você tem aí a questão 2. Se você estiver acompanhando no livro, vocês vão ver a questão 2. Eu pulei essa questão, tá certo? Pelo fato que ela ser até fácil e não ter muita assim o que você fazer a correção. Então a gente vai para a questão 3. Analise as alternativas que estão de acordo com o poema de cordel que você leu. Por que o cordel era importante no sertão? Porque havia poucos divertimentos? Porque os poetas ganhavam dinheiro com ele? Ou porque o povo se divertia com os versos? O que vocês acham? É porque havia pouco divertimento na época? Porque os poetas ganhavam dinheiro com ele? Ou porque o povo se divertia com os versos? A questão correta é: porque havia poucos conhecimentos, pouco divertimento, certo? E porque o povo se divertia com os versos. Ok, pessoal? Espero que tenha contribuído para que vocês façam a correçãozinha da aula de vocês. E logo, logo nós enviaremos mais um vídeo com o restante da correção. Ok?